Há um enigma que percorre as páginas da Bíblia, um enigma que desafia estudiosos, fascina curiosos e traz esperança para quem crê que há um propósito maior na história humana. Esse enigma gira em torno de um personagem que a Escritura chama de o Pequeno Chifre, no livro de Daniel. Esse não é qualquer símbolo, é um sinal, uma profecia e um aviso. Muitos acreditam que essa figura misteriosa é a chave para identificar o Anticristo. Embora esse tema cause temor e curiosidade, o relato bíblico também traz consolo, pois mostra que Deus tem o controle de tudo. O que Daniel viu em seus sonhos e visões ecoa em outras passagens bíblicas, principalmente em Apocalipse, unindo os dois livros em uma narrativa que aponta tanto para um tempo vindouro quanto para realidades que já despontam em nosso mundo. Acompanhe até o fim e descubra como essas profecias lançam luz sobre eventos que podem estar mais próximos do que jamais imaginamos. Daniel era um jovem deportado para a Babilônia, vivendo em meio a uma cultura estrangeira e cercado por rituais que iam contra a fé no Deus verdadeiro. Em meio a essa realidade, ele recebeu dons sobrenaturais para interpretar sonhos e visões. O livro que leva seu nome traz relatos impressionantes sobre o destino dos reinos da terra. No capítulo 7, Daniel descreve uma visão na qual surgem 4 grandes animais saindo do mar. Cada um desses animais representaria um império mundial. Muitos estudiosos relacionam o primeiro, um leão com asas de águia, ao Império Babilônico. A segunda criatura, um urso erguido de um lado com 3 costelas na boca, seria uma referência ao Império Medo-Persa. Em seguida, aparece um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, que normalmente se associa ao Império Grego de Alexandre, o Grande. Por último, surge um 4º animal, terrível e diferente dos demais, identificado como uma figura do Império Romano, implacável em sua força e brutalidade. A visão de Daniel, contudo, não se restringe apenas a esses poderosos impérios. O clímax acontece quando, desse 4º império, emerge um chifre pequeno, o qual adquire enorme destaque. Ele parece surgir de maneira sutil, mas logo revela um poder que ultrapassa a simples simbologia. Daniel observa que esse chifre tem olhos como de homem e uma boca que fala com arrogância. Diante disso, nasce a pergunta inevitável: quem ou o que seria esse chifre pequeno? Por que ele fala tão altivamente e se volta contra o próprio Deus e contra seu povo? A partir do momento em que Daniel se detém nessa figura, a narrativa ganha contornos ainda mais proféticos, apontando para acontecimentos futuros de grande impacto espiritual e político. Nessa primeira apresentação do chifre pequeno, podemos perceber que ele estará envolvido em confrontos e tentará substituir o que já estava estabelecido, arrancando 3 chifres e assumindo espaço que não lhe pertencia. Essa ousadia retrata a essência de um poder que se exalta e busca moldar o mundo à sua própria imagem. A mensagem do chifre pequeno não está isolada no livro de Daniel. Ela encontra desdobramentos no restante da Escritura e, sobretudo, no livro de Apocalipse. Antes de mergulharmos mais fundo, é importante compreender que as profecias bíblicas, muitas vezes, trazem mensagens repetidas em contextos diferentes, como se fossem peças de um quebra-cabeça divino. Em Daniel 7:8, vê-se claramente a gravidade desse personagem. Enquanto eu considerava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava com arrogância. Os olhos denotam inteligência, perspicácia e, possivelmente, astúcia política. Já a boca, sempre em discurso soberbo, revela alguém que não teme blasfemar contra o Altíssimo. Muitos intérpretes associam esse chifre pequeno ao Anticristo, um líder mundial que se erguerá com grande poder nos últimos tempos. Sua postura de arrogância e de hostilidade contra Deus não é algo inédito na história, pois já vimos tiranos e governantes autoritários que perseguiram os fiéis e alteraram leis e costumes. Mas o chifre pequeno, segundo as Escrituras,
levará essa rebeldia a um patamar jamais visto. Outra característica marcante se vê em Daniel 7, 25, onde diz que ele falará contra o Altíssimo, consumirá os santos e imaginará mudar os tempos e a lei. Isso sugere uma ação global, na qual esse poder arrogante se torna capaz de manipular não só governos e reinos, mas também a consciência coletiva das nações, impondo uma mudança completa de valores e tradições ligadas a Deus. Olhando para a história, percebemos que há períodos em que determinadas autoridades tentaram suprimir celebrações cristãs ou remodelar a forma como as pessoas se relacionam com o sagrado. O que vemos hoje pode ser apenas um prenúncio do que se intensificará no futuro, apontando para o ambiente ideal para o surgimento do chifre pequeno. O ponto central, porém, permanece. As profecias dizem que esse domínio será limitado. Ele durará um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, provavelmente representando 3 anos e meio de perseguição intensa. Aqui fica claro que Deus não permitirá o avanço ilimitado do mal. Mesmo em meio a tamanha escuridão, há esperança. Existe uma ponte sólida que conecta Daniel ao Apocalipse. No último livro da Bíblia, encontramos uma referência a 2 bestas que emergem para implementar um governo mundial opressivo, liderado por um homem que se ergue como anticristo e auxiliado por um profeta enganador. As narrativas se cruzam. O chifre pequeno de Daniel, que fala contra o Altíssimo e persegue o povo santo, corresponde ao poder descrito em Apocalipse 13. Nesse capítulo, a primeira besta recebe autoridade para governar e blasfemar contra Deus, enquanto a segunda besta, chamada de falso profeta, opera sinais e prodígios para enganar as pessoas e induzi-las a adorar a figura central desse império. Apocalipse 13 descreve também a célebre marca da besta, algo que desperta forte curiosidade e temor. Essa marca é colocada na mão direita ou na testa, e sem ela ninguém pode comprar ou vender. Isso implica um controle absoluto sobre a vida econômica, social e religiosa dos cidadãos. Quem se recusar a adotar essa marca estará, por consequência, excluído da sociedade, vendo-se incapaz de realizar transações básicas. Nesse ponto, percebemos como os relatos de Daniel e Apocalipse se complementam, apontando para um período de provações extremas para quem se mantém fiel a Deus. Porém, mesmo com tamanha opressão, a Bíblia ressalta que esse poder encontra seu limite na soberania divina. A fase do domínio do anticristo não será indefinida, pois há um tempo determinado para o juízo de Deus. Para entender melhor o chifre pequeno, precisamos voltar a Daniel 7 e compreender o simbolismo dos 4 grandes impérios. O primeiro animal, o leão com asas de águia, se relaciona à Babilônia de Nabucodonosor, que levou Daniel e outros israelitas cativos. Esse regime era admirado por sua imponência, mas também marcado pelo orgulho. O segundo, um urso, faz alusão ao Império Medo-Persa, que subjugou Babilônia. O terceiro, o leopardo com 4 asas e 4 cabeças, representa a rapidez com que Alexandre, o Grande, conquistou vastos territórios, resultando em um império dividido entre seus generais após a morte do líder macedônio. O quarto animal, por sua vez, não é descrito como nenhuma criatura específica da natureza, apenas como terrível e esmagador, com dentes de ferro e garras capazes de despedaçar. Geralmente, é relacionado a Roma, um império que governou com dureza e se estendeu muito além de suas fronteiras originais. É a partir desse quarto império que se ergue o chifre pequeno, trazendo consigo uma série de características que prefiguram o comportamento do anticristo. Daniel percebe que esse chifre tem poder para derrubar 3 outros chifres. Alguns pesquisadores enxergam isso como a derrubada de reis ou nações que se oporiam a esse líder. Outros avaliam a possibilidade de que seja alguma confederação de países, surgindo talvez de um novo contexto geopolítico. O que não se pode deixar de notar é a astúcia que marca a ascensão desse poder. O chifre pequeno não chega fazendo alianças pacíficas,
mas sim arrancando o que está no caminho e se proclamando em posição de destaque. Isso ecoa acontecimentos de nossa própria história, onde líderes ambiciosos só conseguiram posições de destaque depois de remover seus opositores à força. Muitas pessoas se questionam se já seria possível enxergar sinais dessa profecia em nosso tempo. Organizações e blocos regionais como a União Europeia e coalizões militares podem ser vistas por alguns como possíveis bases para a estrutura final profetizada. Contudo, ainda que esses grupos levantem especulações, não podemos afirmar categoricamente que sejam o cumprimento definitivo do que Daniel escreveu. O texto bíblico sugere que nos últimos dias haverá um conjunto de 10 reis ou nações que cederão poder ao anticristo. Eles se unirão, ainda que por pouco tempo, com um único propósito: apoiar o líder que se levantará contra Deus. Isso se encaixa na descrição de Apocalipse 17, onde 10 reis decidem entregar sua autoridade à besta para guerrear contra o Cordeiro. Essas conjecturas ganham força em tempos de instabilidade política e econômica. Crises mundiais costumam abrir espaço para que um líder carismático e aparentemente poderoso surja com promessas de solução. A Bíblia mostra que esse governante se apresentará como alguém capaz de restaurar a ordem num cenário caótico. Assim, o povo será levado a pensar que ele é a única esperança possível para evitar um colapso global. Contudo, no cerne de suas políticas, haverá um espírito de rebelião contra o Criador, pois o chifre pequeno não se contenta apenas em governar na dimensão política. Ele deseja, acima de tudo, exaltar-se contra o Altíssimo, blasfemar contra seu nome e perseguir quem não se curvar às suas imposições. Daniel 7, 25 traz um detalhe marcante sobre a ação desse chifre. Ele cuidará em mudar os tempos e a lei. Essa frase pode sugerir tentativas de abalar tradições milenares e refazer calendários religiosos ou civis que se conectem à adoração divina. Em períodos passados, regimes totalitários tentaram alterar feriados religiosos e redefinir o que era certo ou errado de acordo com sua própria ideologia. Contudo, o que se prevê para a manifestação final do Anticristo será ainda mais abrangente, afetando todo o planeta e tornando-se um padrão de comportamento global. A força com que ele se impõe inclui manipulação de leis e perseguição dos que não se alinham às novas regras. O povo de Deus, segundo a profecia, será entregue a esse poder por um período de tempo que a Escritura descreve como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É como se um relógio profético fosse acionado e marcasse o intervalo em que o Anticristo terá permissão para perseguir os santos. No entanto, há a certeza de um fim previamente marcado. Esse é um dos grandes confortos que se pode extrair da profecia. Ainda que o sofrimento pareça insuportável, ele não é eterno. O próprio juiz dos vivos e dos mortos determinará o desfecho. Enquanto isso, a resistência dos fiéis será testada, o que ressalta a importância de se manter firme na palavra e nas promessas divinas. Observando o panorama bíblico, vemos que Apocalipse 13 aprofunda a ideia de como o Anticristo, auxiliado pelo falso profeta, implementará o chamado sinal ou marca da besta. O texto sagrado afirma que será impossível realizar transações comerciais sem essa marca, o que faz supor um sistema econômico e tecnológico centralizado, controlado pelas mãos desse poder. A marca na mão direita ou na testa simboliza obediência e submissão, bem como implicações de adoração a esse líder. A passagem enfatiza que não se trata de algo meramente administrativo, mas que envolve idolatria. Portanto, a marca está diretamente ligada à decisão de quem se curva ou não diante do Anticristo. Em diversos momentos da história da humanidade, houve exigências de declarações públicas de fidelidade a governantes, como no Império Romano, quando se pedia aos cidadãos que dissessem «César é Senhor». Quem se recusava podia sofrer sanções ou até mesmo penas de morte. Em Apocalipse,
a abordagem será ainda mais severa e global. As pessoas terão de escolher entre sobreviver no sistema montado pela besta ou manter sua fidelidade a Deus. Aqueles que escolherem obedecer a Deus e se recusarem a adorar o anticristo serão perseguidos e excluídos das atividades econômicas, abrindo mão de conforto e posses. Porém, mesmo em meio a essa pressão, a profecia bíblica insiste que permanecer fiel a Deus é a única escolha que leva à vida eterna. Muitas especulações cercam o número 666, mencionado em Apocalipse 13, 18, como a soma do nome do anticristo ou um indicativo de sua identidade. O versículo diz: aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Ao longo dos séculos, várias personalidades já foram apontadas como candidatas, desde governantes antigos como Nero, até figuras mais recentes. Contudo, a Bíblia indica que só será possível ter certeza quando o anticristo finalmente se manifestar de modo inequívoco. Nesse meio tempo, há muitas teorias, mas todas devem ser encaradas com cautela, pois determinar uma identidade de forma precipitada é um risco. Apesar de toda a aura de mistério em torno dos 666, o foco principal do texto não é criar um enigma sem solução, mas alertar para o surgimento de um poder que se coloca no lugar de Deus e exige devoção total, seja por meio de leis, de um carisma irresistível ou de algum tipo de sistema econômico. Essa elevação do homem a uma posição de adoração está na raiz do pecado original, quando a criatura desejou ser como o Criador. O número 666, formado pela repetição do 6, indica que o homem não atinge a perfeição do 7, que na simbologia bíblica representa o completo, o divino. Assim, o homem permanece aquém de Deus, mas insiste em se apresentar como igual ou superior, culminando no anticristo, que personifica essa rebelião. Alguns leitores ficam apreensivos quanto à possibilidade de aceitarem a marca por engano, como se fosse algo distribuído secretamente. No entanto, o texto do Apocalipse sugere que a adesão à marca da besta estará diretamente vinculada ao ato consciente de adoração ao anticristo. A profecia destaca que essa marca não é um mero selo administrativo, mas um sinal de lealdade e adoração. Portanto, o engano pode existir no sentido de milagres e prodígios para impressionar as massas, mas não no sentido de forçar alguém a recebê-la sem saber. A escolha de se curvar ou não ao anticristo será clara, ainda que difícil e repleta de riscos. Quem optar por acolher a marca, ao que tudo indica, estará afirmando sua submissão total aos ditames desse governo. Porém, as consequências espirituais são pesadas. A Escritura relata o derramar da ira de Deus sobre aqueles que se deixam seduzir pela falsa adoração. Já os que resistirem ficarão à margem do sistema, vivendo sob forte perseguição. Esse cenário de provação testará o compromisso de cada pessoa com a verdade divina, assim como aconteceu em outros momentos da história sagrada, só que agora em escala mundial. O ponto fundamental que Apocalipse nos ensina é: não haverá espaço para neutralidade. Será uma decisão entre ficar com Deus ou submeter-se ao esquema do anticristo. O livro de Daniel termina com promessas de restauração e vitória para o povo de Deus. Ali, o profeta recebe vislumbres do tempo do fim, quando o chifre pequeno será julgado e destruído. No capítulo 7, 26 a 27, lemos: mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirarão o domínio, para o destruir e o desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Isso indica que, por mais terrível que seja o governo do chifre pequeno, ele terá data marcada para cair. O mesmo acontece em Apocalipse, quando Deus põe fim ao reinado da besta e do falso profeta, lançando-os no lago de fogo. Essa certeza é fundamental para que a mensagem seja completa.
Se a Bíblia apenas anunciasse a ascensão de um tirano mundial sem dar esperança, a profecia seria um motivo de pânico. Mas Daniel e Apocalipse mostram que a rebelião do anticristo será frustrada no momento que Deus determinar. Há um juízo no céu, um trono onde o Senhor se assenta como o justo juiz, e nenhuma autoridade terrena pode ultrapassar os limites que ele estabelece. A cena final é de louvor e adoração, pois o reino final pertence a Deus e aos que são fiéis a Ele. Essa perspectiva não anula o terror e a dor que precedem esse desfecho, mas assegura que o mal não terá a palavra final. Uma das perguntas mais frequentes gira em torno de quão próximos estamos desses eventos. Diversas vezes surgem teorias apontando que estamos na véspera da grande tribulação, e muitas gerações anteriores à nossa já suspeitaram disso. Contudo, Jesus mesmo disse que deveríamos observar os sinais dos tempos, sem, porém, fixar datas específicas. Ele alertou que surgiriam falsos cristos e falsos profetas que tentariam enganar até mesmo os escolhidos. Esse alerta ecoa o que foi predito por Daniel sobre o chifre pequeno e o que foi detalhado em Apocalipse sobre o anticristo. O que se percebe a partir dos evangelhos e das epístolas é que o melhor caminho para o fiel não é tentar prever exatamente o dia ou a hora em que esses eventos acontecerão, mas sim estar preparado espiritualmente para resistir a pressões e enganos. O mundo passa por transformações rápidas, as crises financeiras, a difusão de ideologias contrárias aos princípios bíblicos e a busca incessante por líderes salvadores fornecem indícios de como será o clima favorável para o anticristo se erguer. No entanto, cada geração de cristãos deve manter viva a esperança no retorno de Cristo e zelar por sua vida de obediência, independente do momento exato em que se cumprirão as profecias. A figura do chifre pequeno também é um lembrete de que a igreja já enfrenta perseguições desde o início. No livro de Atos, vemos como os primeiros cristãos foram hostilizados pelas autoridades judaicas e romanas. Ao longo dos séculos, houve períodos em que a igreja cristã se viu debaixo de ameaça constante, seja no Império Romano, seja em outras ditaduras. Essa realidade prepara o povo de Deus para entender que o sofrimento e a opressão são parte da experiência cristã, mas não constituem o fim da história. Daniel, em seu tempo, viveu no exílio e sentiu na pele o que era servir ao Senhor em um ambiente hostil. Seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, enfrentaram a fornalha acesa por não se ajoelharem diante da estátua de Nabucodonosor, e o próprio Daniel foi jogado na cova dos leões por manter sua prática de oração. De modo semelhante, durante o período do anticristo, haverá provações que poderão custar muito caro àqueles que se recusarem a dobrar seus joelhos a esse líder mundial. No entanto, assim como Deus livrou Daniel e seus amigos, haverá também um livramento final para o povo fiel, seja por intervenção sobrenatural no decorrer dos fatos ou pela ressurreição que trará vida eterna com Cristo. Não há ficção no que se relata sobre a figura do anticristo. Ainda que algumas passagens proféticas de Daniel e Apocalipse utilizem linguagem simbólica, como animais, chifres e imagens assustadoras, os princípios e acontecimentos descritos têm base real e fundamento sólido na história e na revelação divina. É importante entender que a Bíblia utiliza esse tipo de linguagem para transmitir verdades profundas e atemporais, permitindo que cada geração reflita e seja advertida. O chifre pequeno não é uma personagem folclórica. Ao contrário, é a representação de um poder que se erguerá e tentará contrapor-se ao Deus Altíssimo. O significado desses símbolos deve ser buscado nas próprias Escrituras, pois muitas vezes o texto explica o que cada coisa representa. Em Daniel 7, os anjos esclarecem a Daniel o sentido dos 4 animais e também do chifre pequeno. Em Apocalipse, João recebe revelações que ampliam essa mesma perspectiva. O ponto central é que a arrogância e a blasfêmia contra Deus, acompanhadas de perseguição aos santos, são identificadores claros do anticristo.
Por isso, não se trata de inventar histórias paralelas, mas de extrair a verdade do texto sagrado e reconhecer que tais eventos podem, de fato, acontecer em nosso mundo, conforme Deus decretou. A obra do falso profeta, descrita em Apocalipse 13, dá sustentação ao anticristo. Ele opera sinais enganosos, chegando a trazer fogo do céu, e ordena a construção de uma imagem da besta, que parecerá adquirir vida e voz. Essa segunda besta tem aspecto de cordeiro, mas fala como dragão, mostrando que, embora aparente mansidão, seu discurso é inspirado por Satanás. A função dele é promover adoração ao anticristo, consolidando um sistema religioso que englobará nações inteiras. Ao mesmo tempo em que realiza esses sinais, o falso profeta também pressiona quem se recusar a se submeter, decretando a morte dos dissidentes. A cooperação entre o líder político, anticristo, e esse líder religioso, falso profeta, forma a base de um poder sem precedentes. De um lado, há controle econômico e militar, e do outro, manipulação espiritual e ideológica. Esse conluio reforça a tese de que o cenário perfeito para o surgimento desse governo global será de tamanha confusão e desespero que as pessoas desejarão qualquer solução que prometa paz ou segurança, mesmo que custe sua liberdade e consciência. Porém, mais uma vez, o texto bíblico faz questão de frisar que, apesar do grande aparato de persuasão e força, essa aliança será destruída no final, pois o Cordeiro triunfará. Apocalipse 17 traz detalhes sobre 10 reis que se unem ao anticristo. Mesmo sem reinar por muito tempo, eles entregam sua autoridade a esse líder num ato de rebelião coletiva contra Deus. Esses 10 reis simbolizam a abrangência da influência do anticristo, indicando que governos significativos se unirão num pacto comum para confrontar o Cordeiro. O texto diz que eles pelejarão contra o Cordeiro, mas o resultado é certo. O Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Esse trecho realça a soberania de Cristo. Mesmo que a ameaça pareça invencível do ponto de vista humano, há uma ordem superior que não pode ser abalada. Na hora certa, o Rei dos Reis intervém para pôr um fim no avanço do mal. Além disso, o texto salienta que, no momento da vitória de Cristo, estarão com ele os chamados, escolhidos e fiéis. Isso aponta para a participação dos santos na conquista final. Se em Daniel os santos são oprimidos por um tempo, em Apocalipse, eles participam da vitória de seu Senhor. Esse contraste demonstra o fio condutor que atravessa toda a história bíblica. Deus permite que o mal atue até certo ponto, mas no fim prevalece a justiça do Senhor, e seus fiéis partilham do triunfo. Os paralelos entre o livro de Daniel e o de Apocalipse não se resumem a um simples conjunto de previsões desconexas. Pelo contrário, eles tecem um fio contínuo que começa na época em que Daniel viveu no exílio babilônico e segue até a consumação dos séculos, anunciada pelo apóstolo João em sua visão na ilha de Patmos. Quando observamos o chifre pequeno descrito em Daniel e a besta retratada em Apocalipse, percebemos que a Bíblia não está apenas dando sinais de eventos aleatórios. Ela mostra, de maneira progressiva, como o mal se desenvolverá ao longo da história, assumindo diferentes formas políticas e religiosas, até culminar numa forma de governo que se levantará contra o Altíssimo de modo definitivo. O mais importante, porém, não é desvendar cada detalhe como se fosse um enigma para satisfazer a curiosidade. A mensagem de ambas as passagens tem um objetivo pastoral e profético, pois prepara o povo de Deus para tempos difíceis, em que a fé será testada a níveis extremos. A prova máxima mencionada tanto em Daniel quanto em Apocalipse aponta para a perseguição e para a tentativa de implantar um sistema global que exija lealdade total a um governante, chamado de Anticristo. Essa ameaça não se limita ao plano político, mas ganha contornos espirituais, pois o que esse líder busca não é apenas governar territórios, e sim usurpar o lugar de Deus, exigindo uma adoração que pertence somente ao Senhor. Em Apocalipse, isso fica claro com a imposição da marca da besta,
sem a qual ninguém poderia comprar ou vender. Em Daniel, vemos a mesma lógica de sufocar qualquer devoção sincera ao Deus verdadeiro, alterando leis e tempos que remetem ao culto divino. Esse paralelo mostra que, em ambos os livros, a batalha final não se dá apenas no campo geopolítico, mas sobretudo no coração humano, onde cada pessoa deve escolher a quem servirá. Para atravessar essa fase de grande tribulação, a Bíblia ressalta a necessidade de vigilância, perseverança e intimidade com as Escrituras. Jesus, em Mateus 24, deixa claro que haveria perseguições sem precedentes e abominações colocadas em lugares sagrados. Ele fala de sinais assustadores, mas também diz que a salvação virá para quem perseverar até o fim. Esse chamado para permanecer firme não se apoia num heroísmo pessoal, e sim na confiança de que Deus nunca abandona aqueles que nele esperam. Quando unimos esse ensinamento aos relatos de Daniel e João, percebemos que o fim não pertence ao chifre pequeno nem à besta, mas sim ao soberano rei que julga com justiça. Ainda que o anticristo demonstre força e promova engano em larga escala, ele jamais escapará do juízo divino estabelecido antes da fundação do mundo. O propósito dessa profecia não é levar o crente ao pânico, mas alertar que a intensidade do combate espiritual aumentará, exigindo discernimento e firmeza em Deus. As implicações desses paralelos tocam o presente de forma muito concreta. Em cada geração, surgem crises econômicas, culturais e morais que sinalizam a fragilidade da ordem mundial. Governantes carismáticos tentam oferecer soluções milagrosas e ideologias alheias aos valores cristãos ganham espaço. Embora não devamos apressadamente concluir que qualquer crise global seja o cumprimento total da profecia, precisamos estar cientes de que tais cenários pavimentam o caminho para um regime que poderá controlar as massas e perseguir aqueles que contrariam suas leis. Dessa forma, a palavra de Deus lança luz sobre a realidade atual, avisando que o surgimento do chifre pequeno não é um mito distante, mas a culminação de forças contrárias ao reino de Deus que se intensificarão na história. O resultado final, no entanto, já está selado. O mal não triunfará, pois Deus tem autoridade sobre o tempo e sobre todos os reinos. Portanto, ao ler Daniel e Apocalipse lado a lado, aprendemos que Deus revela o desenrolar da história, para que seu povo não seja colhido de surpresa. Essas passagens devem nos conduzir a uma dependência maior do Espírito Santo e a uma leitura mais atenta da Escritura. É pela comunhão com Deus que conseguimos perceber os sinais dos tempos sem cair em pânico ou em enganos. Esse conhecimento não nos leva ao temor irracional, mas a uma esperança viva, pois a reta final do curso da humanidade aponta para o triunfo daquele que é o Alfa e o Ômega. A doutrina cristã sobre o anticristo afeta diretamente a forma como cada geração enxerga o mundo. Saber que haverá um líder mundial com propósitos de abolir o culto a Deus não serve para alimentar teorias alarmistas, mas para despertar uma consciência crítica que permite ao cristão encarar as estruturas de poder sem ingenuidade. Quem lê Daniel e Apocalipse entende que, ao longo dos séculos, governantes e sistemas contrários à fé se manifestaram de diversas maneiras, causando perseguições intensas. Ainda assim, a Igreja sobreviveu e floresceu, pois a mão do Senhor sustenta aqueles que não negam o nome de Cristo. Não é de hoje que surgem interpretações precipitadas, relacionando determinados eventos a um suposto cumprimento imediato das profecias. Sempre houve quem quisesse apontar este ou aquele governante como o anticristo definitivo. Contudo, o que essas profecias fazem é apresentar princípios espirituais e políticos que se repetem ao longo da história, mas que chegarão ao auge em um momento derradeiro. Essa progressão não é aleatória. O mal vem preparando o terreno para sua manifestação final, e a Escritura mostra que os fiéis são convidados a manter o coração firme, pois, independentemente de quando o clímax ocorrer, a vitória pertence ao Cordeiro. Daniel viveu pessoalmente a realidade de servir a Deus
sob o domínio de impérios que se julgavam todo-poderosos. Mesmo diante de governantes como Nabucodonosor, Belsazar ou Dário, Daniel demonstrou que quem tem intimidade com Deus não se curva a decretos que ferem a consciência de fé. No exílio, ele se destacou pela sabedoria e pela lealdade, tornando-se um exemplo para gerações posteriores. Séculos depois, João, confinado em Patmos, recebeu revelações que expandiram ainda mais o panorama profético. Ele viu bestas emergindo do mar e da terra, sinais no céu, anjos proclamando juízos e, por fim, a volta triunfante do Messias. Tanto Daniel como João falam de reinos que se erguem e caem, mas somente o reino de Deus permanece para sempre. A convergência desses testemunhos bíblicos reafirma que, por mais que se multipliquem vozes que neguem a soberania do Altíssimo, nada fugirá do seu plano. A esperança cristã está justamente em saber que o mal, mesmo se manifestando de forma global, será destruído no devido tempo. Quando Daniel descreve o fim do chifre pequeno, ele aponta para um tribunal celeste que retira o domínio desse poder e o aniquila. João, em Apocalipse, vê a besta e o falso profeta sendo lançados no lago de fogo, representando o aniquilamento final de toda oposição a Deus. Esse desfecho injeta coragem na vida dos que servem ao Senhor hoje, pois lembra que qualquer regime que se oponha a Cristo tem prazo de validade. Não cabe aos fiéis adivinhar datas ou especular sobre detalhes que a Escritura não esclarece. Antes, a nós cabe servir, testemunhar e esperar confiantemente. Essa expectativa baseia-se na convicção de que Jesus, que cumpriu todas as profecias messiânicas em sua primeira vinda, não deixará inacabadas as promessas a respeito de sua volta em glória. A escatologia cristã não é uma teoria religiosa sem fundamento. Ela se apoia num Deus que intervém na história, como ficou evidente na vida de Daniel e de João. Não há contradição entre a fé e os fatos históricos. Os impérios sucumbem, mas a palavra do Senhor permanece. Assim, mesmo que a iniquidade se intensifique e sistemas surjam para calar ou marginalizar a igreja, podemos manter a paz de espírito. O príncipe deste mundo pode até realizar façanhas impressionantes, mas não escapará do momento em que Cristo reivindicará sua criação definitivamente. O povo de Deus segue rumo a essa vitória final, ciente de que ao longo do caminho haverá dificuldades, dores e provações. A percepção de que o chifre pequeno e a besta, outrora anunciados, continuam sendo uma ameaça real, porém com tempo contado, traz renovado ânimo para os crentes. Em vez de temer o futuro, o cristão compreende que todas as profecias apontam para um objetivo maior: revelar o caráter de Deus, que é justo e santo, mas também amoroso e fiel, e que, no fim, julgará com equidade todas as nações. Com isso, permanece de pé o chamado à oração, à vigilância e à perseverança. Confiar no Senhor, estudar as Escrituras e guardar um coração humilde são as verdadeiras armas contra o engano que se espalhará nos últimos tempos. Esse é o fundamento que garante ao povo de Deus a esperança inabalável de que, ainda que o mal pareça dominar, o bem triunfará pela mão do Todo-Poderoso. A profecia sobre o Anticristo e o chifre pequeno não pode ser vista isoladamente do restante do plano de Deus para a humanidade. Desde Gênesis até Apocalipse, há um enredo maior: a queda da humanidade, a promessa de redenção, a vinda do Messias, a formação da Igreja, a pregação do Evangelho ao mundo e, por fim, a consumação dos séculos. Nesse cenário, o Anticristo não é o ponto final, mas um obstáculo derradeiro que precede a volta de Cristo em poder e glória. Paulo escreve, em 2 Tessalonicenses 2, sobre o homem da iniquidade que será revelado antes do dia do Senhor. Ele exalta a si mesmo acima de tudo o que se chama Deus ou objeto de culto. Contudo, ele será aniquilado pelo sopro da boca do Senhor. Portanto, os leitores são convidados a entender que a Bíblia não apresenta a ascensão do mal como uma derrota do plano divino, mas sim como parte de um processo que culmina na manifestação mais gloriosa do Filho de Deus.
As trevas se intensificam antes do amanhecer, mas a luz triunfa no final. O anticristo, com toda a sua imponência, não passará de uma criatura com prazo de validade determinado. Quando Cristo voltar, as Escrituras afirmam que ele estabelecerá seu reino de justiça e o domínio do mal será aniquilado para sempre. Saber dessas verdades bíblicas desperta responsabilidade. Em primeiro lugar, é essencial manter uma postura de vigilância espiritual. Há muitos movimentos no mundo que podem servir de ensaio para a chegada do anticristo, pois promovem valores contrários ao Evangelho e silenciam vozes cristãs. Em segundo lugar, é preciso guardar a fé com zelo, pois somente aqueles que conhecem a palavra de Deus reconhecerão os enganos do chifre pequeno. Em momentos de crise, a tentação de buscar soluções imediatas ou de se submeter a qualquer governo que prometa estabilidade é grande. É nesse ponto que o povo de Deus precisa estar alicerçado numa relação pessoal com o Senhor, orando e meditando na Escritura. O livro de Daniel enfatiza a fidelidade de um homem que não abriu mão de orar mesmo sob decreto de morte. Em Apocalipse, há a visão de mártires que entregaram a vida por seu testemunho. Esses exemplos mostram que a lealdade a Deus tem um custo, mas o resultado final é glorioso. A profecia nos conduz à certeza de que, embora tudo ao redor possa ruir, existe um Rei eterno que não falha. Ele convida cada geração a depositar nele toda a confiança. O panorama termina com a certeza da vitória de Cristo sobre o anticristo, sobre o chifre pequeno e sobre todo e qualquer poder terreno que ouse desafiar o Criador. Em Daniel, o chifre pequeno perde seu domínio quando o tribunal celeste se assenta e determina sua destruição. Em Apocalipse, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. E, finalmente, o Cordeiro triunfa, pois ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. O reino de Deus se estabelece, pondo fim a todos os governos humanos que se opõem à justiça divina. Essa mensagem encoraja. Ela aponta para a soberania imutável de Deus. Por mais que o presente seja conturbado, o futuro pertence àquele que reina de eternidade a eternidade. Nossa parte é permanecer firmes, divulgando a verdade do Evangelho e consolando uns aos outros com a esperança viva de que o Senhor Jesus retornará. Ele, e não o chifre pequeno, será o protagonista definitivo da história. A profecia de Daniel, longe de ser apenas um enigma, é um lembrete de que Deus, em sua onisciência, deixou avisos para que seu povo não seja pego de surpresa. Quem se firma na palavra sabe que o fim é glorioso para quem não se rende ao mal. Obrigado por acompanhar esta longa jornada pelo livro de Daniel e pelo Apocalipse. Se esta mensagem trouxe clareza ao seu coração, compartilhe com alguém que precise de esperança. Lembre-se de se inscrever e ativar as notificações para não perder as próximas reflexões bíblicas. E guarde sempre estas palavras: o reino de Deus está às portas e nada poderá detê-lo.